Olá! No programa desta semana vamos falar de violência infantil. Os dados são alarmantes. Segundo o Ministério da Saúde, 1 em cada 4 casos de violência sexual infantil envolve uma criança de 1 ano de idade e a maioria ocorre em ambiente familiar. Vamos mostrar casos de crianças que foram violentadas e que hoje precisam de acompanhamento de especialistas para ter uma vida normal. Os julgamentos sobre o assunto no Superior Tribunal de Justiça e ainda pedofilia pela internet. Eu criei um perfil de uma menina de aproximadamente 10 anos nessa rede social. Em menos de um mês, ela já tinha mais de 400 amigos, a maioria homens mais velhos. Mas como evitar que as crianças se tornem reféns dessa realidade? Tudo isso você confere agora no STJ Cidadão. A violência infantil começa em casa, na família. No ano passado, o Disque Denúncia da Secretaria de Direitos Humanos registrou mais de 120 mil casos de violação ao direito da criança. 80% deles foram em ambiente familiar. É o que você vai ver agora na reportagem de Rafael Porfírio. Como é bom ser criança. Você passa o dia brincando, se divertindo, sem obrigações. Mas, claro, tudo depende da infância que você tiver. Dizem que somos o reflexo do que nos rodeia. Agora, o que acontece quando um jovem que está em formação, buscando a própria identidade, só tem lembranças ruins de uma infância marcada pela violência? O Brasil está protegendo as crianças? Como a justiça tem tratado os casos de violência? Bom, em busca dessas respostas, nós acompanhamos a rotina de um conselheiro tutelar. Conversamos com pais, filhos, especialistas. Ouvimos relatos, confissões e desabafos. Você usou drogas, foi isso? Não. Não? Não. Era o quê? O que aconteceu? Só eu bebia mesmo. Bebia e bebia? trabalhava à noite. É porque eu trabalhava à noite. Entendi. E aí você chegava bêbado em casa e acabava descontando nas crianças? Não era descontando, né? Eu não tinha quase tempo para as crianças, né? Eu não tinha tempo mesmo. Mas em um desses momentos você chegou a bater nos seus filhos? Nunca bati meus filhos, não. Marineide Freire Ferreira, 35 anos, mãe de 10 filhos, nega as agressões com as crianças. Mas a negligência dela levou o conselheiro tutelar até a casa da família. Em virtude do uso do álcool e outras drogas, a mãe era uma pessoa bastante agressiva, impulsiva, não tinha paciência com os filhos e nem os cuidados mínimos necessários, como higiene e alimentação. Durante a nossa conversa, Marineide acaba confessando que já passou um pouco do limite. Eu bati no meu menino mais velho. Quando você for embora, as crianças vão continuar com a mãe. Que garantias você tem de que elas não vão ser agredidas? Como é que vocês fiscalizam isso? Essa fiscalização está sendo feita através de visitas semanais, pelo menos 2 vezes por semana. Nós estamos vendo uma evolução a partir do momento que essas crianças já estão na escola, as outras estão na creche, e está havendo um empenho de outros familiares dessas crianças, como 2 tios que moram no mesmo lote, porém em casas separadas. Está na lei, na Constituição, a infância é garantia absoluta, com todos os direitos, à vida, ao respeito, à convivência familiar. Mas dados da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República revelam que a lei não é cumprida por muitos adultos. Em 2013, o Disque Denúncia, que atende pelo número 100, registrou mais de 120 mil violações de direitos de crianças e adolescentes. Esse número não representa necessariamente o tamanho do problema, mas dá a ideia de como ele está fortemente inserido na sociedade. 80% dos casos foram registrados no ambiente familiar. 50% estão relacionados à violência psicológica e 43% à violência física. Os dois estão interligados, a gente não pode maltratar verbalmente também, com palavras, e às vezes até pais que às vezes ignoram os filhos. Isso tudo traz consequências, sim, para as crianças.
A Lei número 7.672 de 2010, conhecida como Lei da Palmada, reforça a proibição de qualquer castigo que resulte em sofrimento físico para crianças e adolescentes. Quando foi aprovada, a lei trouxe à tona uma questão. Afinal, gritar de vez em quando com o filho e dar uma palmada corrige ou deixa marcas para o resto da vida? Você é a favor de dar uma palmada? Sou a favor, sim, senhor. Sabe por quê? Porque quando está adulto ou até mesmo adolescente, quando a polícia pega, a polícia falta matar, né? Então por que como nós somos pais, por que nós não podemos, né? Você apanhou na infância? E muito. Como é que seu pai somente batia? De corda, de cinto, de tudo. Minha mãe me deu e não ficou marcado pro resto da vida. Às vezes, se você der uma palmadinha na bundinha dele, botar ele para sentar no banquinho da experiência, resolve, aí não tema mais. A questão do ciclo. Alguns que apanharam, eles tendem a bater, porque eles falam, eu não fiquei traumatizado, então eu vou bater. Ele está repetindo, qual foi o modelo que ele teve? Ele apanhou, então como é que ele vai educar o filho? É um modelo. Tenho absoluta convicção, também irá contribuir para harmonizar a relação entre pais e filhos. Diante de grande polêmica e depois de 4 anos em tramitação no Congresso, o presidente do Senado, Renan Calheiros, aprovou a Lei da Palmada. A sessão foi acompanhada pela apresentadora Xuxa Meneghel, defensora da lei. Se eu der uma palmada, vou ser preso? Não, de maneira nenhuma. É apenas mostrar que as pessoas podem ensinar e devem ensinar uma criança sem usar violência. Só isso que a gente está pedindo. A Lei da Palmada foi rebatizada de Menino Bernardo. É uma referência ao garoto de 13 anos que foi encontrado morto dentro de um saco plástico enterrado às margens de um córrego no interior do Rio Grande do Sul. Os principais suspeitos do crime são o pai, a madrasta e a amiga dela. O texto aprovado diz o seguinte: menores de 18 anos têm direito de serem educados e cuidados sem o uso de castigo físico ou de tratamento cruel ou degradante. E define o castigo da seguinte forma: a ação de natureza disciplinar com o uso da força física que resulte em sofrimento físico ou lesão à criança e ao adolescente. Traz a possibilidade, de maneira explícita, do Conselho Tutelar tomar medidas para, de alguma maneira, interferir nesse processo, desde que constatado por algum tipo de autoridade, né, que haja alguma intervenção por parte do Estado na forma com que se lida com a violência praticada contra a criança e adolescente. A lei também, em um dos seus artigos, responsabiliza aquele profissional de saúde, de educação, de assistência social, que não notifica as autoridades em situações de castigos físicos contra a criança e adolescente. Mesmo antes da lei, os ministros do Superior Tribunal de Justiça têm garantido nas decisões a punição aos responsáveis para combater a violência infantil. Recentemente, o ministro Jorge Mussi negou o pedido da defesa de uma babá no Rio Grande do Sul que queria a redução da pena por ter confessado a agressão contra um casal de gêmeos. Nas primeiras imagens das câmeras de segurança, as crianças estão no colo da babá. Sem que eles façam qualquer movimento, ela bate a cabeça de um contra o outro. No trocador de fraldas, a babá tenta tirar a roupa do bebê uma vez. Na segunda, a blusa prende no pescoço da criança. Ela puxa com força e ergue o bebê. Nesta outra imagem, ela retira um dos gêmeos com força do berço e joga no chão. Na tentativa de abafar o choro, a babá sufoca a criança contra o corpo. Em vários momentos, a agressora puxa os gêmeos pelos braços e até pelo pescoço. Para o ministro Jorge Mussi, a confissão foi apenas mais um dos elementos que comprovaram a prática da tortura. Com isso, o ministro manteve a decisão dos desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado, que reformaram a decisão de primeiro grau e, a pedido do Ministério Público, aumentaram a pena de 7 meses para 10 anos. E daqui a pouco, a violência sexual contra crianças no Brasil. Até já. Você está sempre conectado ao Facebook? Nós também. Atualizamos a página do STJ o tempo todo. Fotos, ilustrações, vídeos, dicas sobre direito e cidadania para você ficar ligado ao que acontece aqui e no mundo. A página do STJ no Facebook conecta e informa. Com uma linguagem simples, descontraída, bem-humorada, conquista milhares de seguidores a cada dia e já chegou a mais de 1,5 milhão de pessoas. Somos o maior tribunal no Facebook. Espaço
interativo. Aqui você pode conhecer melhor seus direitos e ainda participar de promoções, sorteios e jogos. De qualquer lugar você acessa as decisões que mudam o curso do país e saem das salas de julgamento e chegam até onde você está, em casa, no trabalho, em qualquer lugar. Acesse facebook.com/STJ Notícias. Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania. A violência sexual contra crianças no Brasil está em segundo lugar entre os tipos de abuso, perde apenas para o abandono. E o abuso sexual é mais frequente em meninas, mas os garotos também não escapam desse tipo de violência. Confira na reportagem de Kátia Gomes. Na hora, não dá nem para explicar, porque parece que tinha arrancado um pedaço de dentro de mim. Né? A minha vontade na hora, eu não sabia se eu ia lá e matava ele, se eu ia na delegacia. Assim, essa mãe tenta explicar o que sentiu ao descobrir que o filho estava sendo violentado sexualmente por um parente. O menino foi abusado dos 4 aos 7 anos. Ela não desconfiava, até que notou uma mudança no comportamento do filho. Na escola, os professores também perceberam mudanças. Recomendaram um especialista. Em apenas um mês, a psicóloga descobriu. O pior estava acontecendo. Ele falava tudo, posições, né? Cada palavra feia, tudo ele sabia, coisa que criança na idade dele não sabia ainda. Todos os fins de semana, a criança ia para a chácara da avó em Sobradinho 2. Era lá que aconteciam os abusos. Além da violência sexual, o menino sofria ameaças. Às vezes que eu ia para lá, no fim de semana, ele não queria ir. E eu perguntava, por que você não quer ir? Você não vai ficar junto comigo? E aí eu terminava levando ele. O suspeito de abusar da criança chegou a ser julgado, mas foi absolvido porque não houve flagrante. 4 anos após o crime ter sido descoberto, o menino, que está agora com 11 anos, ainda faz terapia para tentar amenizar o trauma, que deixou sequelas. A violência sexual cometida contra crianças no Brasil fica em segundo lugar entre os tipos de abuso com maior número de registros. Perde apenas para o abandono, segundo dados do Sistema de Vigilância de Violências e Acidentes do Ministério da Saúde. Realmente a infância é roubada dessa criança quando acontece uma violência sexual, porque ela não vai ter a oportunidade de ter o conhecimento sexual no momento adequado. Ela foi privada disso. Em média, são 84 casos por dia em todo o país e com as mesmas características. A maioria meninas, entre 3 e 12 anos. Quase 90% dos abusos são cometidos por parentes ou conhecidos da família. E o pior, dentro da casa da vítima. Eles começam sendo bonzinhos, aí presenteando, passando confiança para a criança ou para o adolescente. Aí depois, quando já está acontecendo, eles começam a coagir. Os abusos sempre foram mais frequentes entre as meninas, mas os meninos não escapam do comportamento considerado doentio desses predadores. Vamos dizer que hoje 70% meninas e 30% meninos. Pela atual legislação, o abuso sexual acontece quando envolve contato físico entre uma criança ou adolescente e um adulto. Até os 14 anos, a criança é considerada vulnerável e, portanto, qualquer atitude de intimidade, mesmo que não haja a chamada conjunção carnal, é considerada abuso. Uma história chocou o país no dia 18 de maio de 1973. Uma menina de 8 anos foi sequestrada, estuprada e assassinada no Espírito Santo. O corpo foi encontrado carbonizado 6 dias depois. E os suspeitos das agressões, jovens de classe média alta, nunca foram punidos. A data ficou instituída como Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual
de crianças e adolescentes. Bonecas, carrinhos, livros e jogos. Parece um quarto infantil. Mas é neste cenário que tristes lembranças são reveladas. Esse é o primeiro contato que a criança, vítima de violência sexual, tem com a delegacia e com a justiça. Enquanto a criança é ouvida nesta sala, câmeras e microfones captam todo o depoimento que é gravado. Mas o mais importante é que aí, do outro lado da tela, juiz, promotor e o advogado do suspeito acompanham tudo ao vivo. Este procedimento se chama depoimento especial. Você está no ambiente com, né, no caso aqui, assistente social ou psicólogo, né? Com menos pessoas, né? Você vai estar falando com uma pessoa só, ainda que, né, que seja gravado, que tenha todo esse sistema eletrônico, ela se sente mais segura, mais protegida e mais aberta, né? Muitas vezes para estar falando sobre o assunto. Desde maio deste ano, todos os envolvidos em exploração sexual cometem crime hediondo. A pena pode chegar a 10 anos de prisão e o condenado não terá direito à fiança ou indulto. Em 2013, foram registradas mais de 31 mil denúncias de violência sexual contra crianças e adolescentes em todo o país através do Disque 100. De exploração, foram mais de 7 mil. Mas os números não correspondem à realidade, porque muitos casos não são denunciados. A vítima tem medo. A família, às vezes, também tem medo e vergonha. Geralmente é um parente, pode ser um primo, um vizinho. Então, sempre existe um vínculo ou de parentesco ou um vínculo de afinidade com essa pessoa muito grande, o que dificulta essa denúncia. E para acabar com esse tipo de crime, a única maneira é denunciar. O Disque 100 é um número que atende todo o país, mas existe também outra opção, o aplicativo para smartphones e tablets Proteja Brasil. O programa indica ao usuário, de forma simples, a partir do local onde ele está, telefones e endereços de delegacias, conselhos tutelares e organizações que ajudam no combate a este crime. Basta clicar em Denuncie e selecionar o abuso que foi cometido. E foi com base nas denúncias do Disque 100 que a Polícia Rodoviária Federal identificou 1.776 pontos de exploração nas rodovias federais, a maioria na região centro-oeste, seguida do Nordeste, Sudeste, Norte e Sul. Crimes sexuais deixam feridas que nunca cicatrizam. Esquecer, ele não esqueceu. Ele não fala, mas às vezes, em ocasiões, assim, se comentar alguma coisa, e ele fala, a inocência dele acabou, né? Aquilo ali ficou gravado na mente dele, ele não esquece. Pedofilia na internet. É no próximo bloco. Eu volto já. Curtir, compartilhar, repercutir, postar. Novas conexões que ligam pessoas em qualquer lugar do mundo. Cada vez mais conectado, o Brasil é o 4º país em número de usuários das redes sociais. Sempre inovando, o Superior Tribunal de Justiça conquista milhares de seguidores na internet. A marca é resultado da linguagem simples, atraente e acessível no Twitter, no Facebook e no YouTube. Onde tem o nome do STJ, tem informação segura, confiável, tem cidadania. No Facebook, milhares de pessoas levaram a página do STJ ao primeiro lugar entre os tribunais mais acessados no mundo. No YouTube, novos programas, entrevistas, documentários e reportagens especiais. E no Twitter, informação curta, rápida, atualizada. YouTube, Twitter, Facebook, o Superior Tribunal de Justiça acredita nas redes sociais e leva a cidadania até você. Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania. Você vai ver agora como é a pedofilia na internet. A repórter Isadora Fonseca criou um perfil falso em uma rede social. E veja o que aconteceu. A postagem diária de fotos e comentários são um prato cheio para quem está mal intencionado a atrair crianças e adolescentes.
Basta um clique e, em segundos, é possível falar ou até ver uma pessoa que esteja a quilômetros de distância. Um acesso direto ao desconhecido. Eu criei um perfil de uma menina de aproximadamente 10 anos nessa rede social. Em menos de um mês, ela já tinha mais de 400 amigos, a maioria homens mais velhos. Eles que pediram para fazer amizade. Muitos não perderam tempo, foram logo puxando o assunto. Outros usaram um recurso conhecido como cutucar, mas teve um que foi além. Esse homem perguntou a idade da suposta criança. Eu respondi que tinha apenas 11 anos. Em seguida, ele faz elogios, um pedido de namoro. Depois disse que quer ver fotos com roupas íntimas. Chega a dizer que está excitado e insiste para ver o material. No perfil dele, fotos de personagens infantis e da família. O homem aparenta ter uns 40 anos. O comportamento de crianças e adolescentes em uma rede social é alarmante. Durante esse mês, eu pude perceber que os menores não veem problemas em conversar com desconhecidos e não se intimidam em expor a própria vida. O episódio acima não é um fato isolado. Uma investigação da Polícia Federal e da ONG SaferNet revelou outras situações chocantes. Nesse, o perfil era de uma atriz mirim e o bate-papo era entre ela e uma menina de 10 anos. Até aí, nada demais. O problema é que a criança, na verdade, era um homem que tentava aliciar meninas com menos de 18 anos. Nesse trecho, ela diz para a vítima que se ela quiser ser atriz, deverá fazer um teste vergonhoso, ficar completamente nua. A internet torna a ação dos criminosos mais fácil e mais rápida. Eles agem de todas as formas, são ousados. Criam comunidades como essa. Eu já pratiquei pedofilia. Ridicularizam a polícia e até utilizam comunidades criadas por uma escola para atrair as vítimas. Nessa página, um homem conta que namora uma menina de 9 anos. Depois afirma que a garota é filha adotiva dele e que eles mantêm relações sexuais desde que ela tinha 8 anos. 8 anos. 8 anos. Pedofilia é uma doença, tá? Por ser uma doença, não quer dizer que ele seja inconsciente. Ele é totalmente consciente e tem que ser responsabilizado pelo ato, né? Ele sabe exatamente o que faz, né? E da forma que faz. Até porque ele sente atração pela linguagem infantil. Então ele sabe de desenhos, ele sabe de doces, ele sabe o como ele atrair essa criança, tá? Independentemente da idade. E o pedófilo, ele é muito esperto, porque ele vai pegando, ele vai se munindo, porque é uma pessoa que as crianças às vezes confiam, né? Porque é o gente boa. Como se diz, é o gente boa. É o amigo, é o que aconselha, é o que está perto, quando não faz parte da própria família, né? Então é aquela pessoa que entende a criança pela linguagem que ele usa. Então é muito difícil? É, muito difícil. E deixo muito claro que não tem cura. Não, o pedófilo, ele pode ser tratado, né? Porque é um impulso, né? Então ele pode ser tratado, mas ele nunca vai curar. De 2013 até agora, a Polícia Federal já instaurou mais de 1.400 inquéritos relacionados à pedofilia e pornografia infantil. Em 2012, foram presas 59 pessoas e, no ano passado, 134. O delegado-chefe da Unidade de Repressão a Crimes de Ódio e Pornografia Infantil da Polícia Federal explica, em linhas gerais, como os abusadores atuam. Existem alguns tipos de pornógrafos que agem aliciando menores pela internet. Eles fazem um perfil falso em redes sociais como Facebook e acabam criando uma amizade, conquista confiança e com base nisso eles acabam tendo acesso a imagens dessa criança, né? E depois ficam chantageando a criança, pedindo mais imagens. E se não forem fornecidas essas imagens a mais, eles acabam informando que vão divulgar o material que eles já obtiveram e tal, e a criança acaba se sentindo constrangida, ameaçada e acaba se colocando à disposição desse criminoso. Os
Superior Tribunal de Justiça considerou crime o envio de fotos pornográficas de menores pela internet. O relator do caso, ministro Gilson Dipp, comentou a decisão. E naquele momento a quinta turma disse que a publicação ou a divulgação se tratavam praticamente do mesmo conteúdo, em termos penais. Porque o que se visava era a imagem como conceito da criança e do adolescente, não importando a identificação específica das crianças e adolescentes em exposição naquelas fotografias ou naquelas imagens que foram divulgadas. Mas como evitar que crianças se tornem reféns dessa realidade? A psicóloga explica o que os pais podem fazer. No meio cibernético, fica sempre de olho nos sites que são acessados. Sempre ter a senha de Facebook, a senha do Instagram, né? Todos os recursos que hoje a gente tem, né? E que as crianças realmente, por um critério de privacidade, tá? Principalmente as de 8, 9, 10 anos, que elas querem, que faz parte da própria idade, eu sou dona de mim mesma e querem uma autossuficiência, elas mudam, às vezes até semanalmente, as senhas, e os pais daí não têm acesso à senha antiga, né? Então, colocar que a senha deve ser dada sempre, né? Isso em termos de internet. E em termos de visão da criança, ver as mudanças de comportamento, que sempre tem. Nunca vai deixar de ter. Aliciar a criança, produzir, armazenar, vender ou transmitir material pornográfico infanto-juvenil. Tudo isso é crime e a pessoa que comete vai ter que responder pelas ações. Em casos mais graves, a pena pode chegar a 30 anos. Está preso por pedofilia. E a gente fica por aqui. Você tem alguma sugestão de reportagem, crítica ou elogio? Não perca tempo não. Mande um e-mail para stjcidadão@stj.jus.br. Para assistir ao programa pela internet, é só acessar o site do tribunal. O endereço é este aqui, que aparece na tela. Você também pode conferir os vídeos no perfil oficial do STJ no YouTube. Obrigado pela audiência e até semana que vem. Tchau, tchau.